Bom, galerinha, nós temos aqui uma questão e nós vamos resolver agora, e eu já afirmo para vocês que ela envolve análise combinatória, isso porque todas as alternativas, com exceção da última, contêm alguma expressão com um fatorial, então já indica análise combinatória. Vocês sabem que para esse tipo de exercício nós precisamos de muita atenção e interpretação, que é o que a gente vai fazer agora com calma, porque não existe uma receitinha de bolo pronta para resolver um problema de análise combinatória. Então está dizendo que Carla recebeu um código de 5 dígitos por SMS para que pudesse validar seu número de telefone no cadastro de uma plataforma de investimentos. Então, nós estamos trabalhando com um código de 5 dígitos, e no momento que nós trocamos a posição de 2 dígitos, o código fica diferente. Isso indica que nós estamos trabalhando com um problema em que a ordem importa. Fecha parênteses. Quando recebeu a notificação, sem querer, apagou a mensagem e não lembrou corretamente do número recebido. Acontece, né? Ou não, sei lá. O que conseguia lembrar era que todos os dígitos eram diferentes, que o primeiro representava a idade de sua filha mais velha, que tinha 8 anos, e que a idade do seu filho mais novo, que é 2 anos, também aparecia, porém ela não sabia a posição. Vamos falar um pouquinho sobre essa frase. Nós tínhamos 5 dígitos, ela observou que todos eles eram diferentes, ela tinha visto que o primeiro dígito representava a idade da filha, 8 anos, então nós já temos a posição desse 8. E um outro dígito que aparece é o 2, só que ela não lembrava qual era a posição, então ele pode ocupar a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Com essas características, se ela resolvesse chutar uma senha, quantas possibilidades ela teria? Como eu falei lá no início, nós estamos trabalhando com um problema em que a ordem importa. Para isso, nós estamos trabalhando com o princípio fundamental da contagem. E nós precisamos fazer escolhas. E para montar esse código, nós precisamos de 5 escolhas. Só que, na verdade, nós não precisamos escolher a primeira posição, porque aqui já foi determinado que esse primeiro dígito é 8. Ela observou isso. Então, para a primeira posição aqui, nós temos uma possibilidade. O que acontece agora é que nós sabemos que tem o dígito 2. Só que esse dígito 2 pode aparecer aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Observem o conectivo que eu estou usando, ou. Quando indica ou, nós podemos dividir em casos. Então, eu posso dividir em 4 casos. Aquele que o 2 aparece aqui, aqui, aqui ou aqui. E com isso, nós vamos utilizar o princípio aditivo para somar os resultados. Então, vamos começar o seguinte. Vamos fixar o 2 aqui. Vamos supor que o 2 esteja nessa posição. Quantas possibilidades para escolher? Uma, só pode ser o 2. E agora nós vamos escolher os próximos dígitos. Notem que aqui nós tínhamos dígitos diferentes. Se nós já utilizamos o 2 e o 8, nós temos 8 dígitos à disposição. Observe que o 0 pode ser tratado e ele pode aparecer na primeira posição também, porque é um dígito. Se fosse um número com tantos algarismos, ele não poderia ocupar a primeira posição. Então aqui nós teríamos 8 possibilidades, que são todos exceto o 8 e o 2, depois 7 e depois 6. Então, o número de senhas, o número de códigos que eu consigo formar em que o 8 aparece na primeira posição e o 2 na segunda, é dado por isso aqui. E observe que pelo princípio multiplicativo eu vou multiplicar esses valores, isso porque nós precisamos escolher o terceiro, e o quarto e o quinto. E aí, esse valor, como aparece em fatoriais, nós vamos escrever a multiplicação aqui por meio de fatoriais. Se nós colocarmos 8 fatorial, vão aparecer o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Só que eu tenho que excluir, por isso que eu divido pelo 5 fatorial, que já dá conta de eliminar o 5, 4, 3, 2, 1. Então já deixamos aí. Como eu comentei com vocês, nós temos outra possibilidade aqui, que eu vou colocar que é ou, e a gente pode alterar as posições do 2. Para isso, eu mantenho fixo o 8, porque isso já é determinado. Nós temos aqui uma opção. O 2 pode ocupar a segunda posição, aqui a terceira, na verdade. E aqui nós temos uma possibilidade para escolha. Da mesma forma que antes, nós temos 8 aqui para colocar nessa segunda posição, 7 na quarta e 6 na quinta. O resultado vai ser o mesmo do anterior, por isso que vai ser 8 fatorial sobre 5 fatorial. E a gente vai fazer para cada um deles. Observe que não vai mudar em nada os números que aparecem aqui, apenas a ordem. Vou fazer mais esses casos só para deixar indicado, mas todos eles vão aparecer 1, 1, 8, 7 e 6. Por isso nós vamos ter 4 vezes, porque tem 4 posições diferentes para o dígito 2. Então vamos colocar aqui, só para deixar indicado, as outras 5 opções. Aqui nós temos o 8, que tem uma possibilidade. Agora nós vamos colocar o 2 na quarta posição,
Por isso que aqui nós temos uma possibilidade, aqui 8, aqui 7 e aqui 6. Isso aqui como resultado, 8 fatorial sobre 5 fatorial, de novo. E a nossa última possibilidade é que o 2 ocupe a última posição de dígito, então eu já vou fixar o 2 aqui. Lembrando que o 8 fica fixo na primeira posição, aqui nós temos uma e aqui também. 8 possibilidades para esse dígito, 7 para esse e 6 para esse. Também 8 fatorial sobre 5 fatorial. Então, são todos os casos possíveis que nós precisamos analisar. Como a gente está trabalhando com casos, tem o conectivo OU, nós precisamos somar esses 4 valores. E para fazer essa soma, observe que 8 fatorial sobre 5 fatorial, mais ele, mais ele, mais ele, vai dar 4 vezes ele. Por isso que eu tenho 4 vezes 8 fatorial sobre 5 fatorial. Não tentem simplificar ou multiplicar as expressões aqui, porque em fatorial a gente nunca pode fazer as operações convencionais. Eu não posso multiplicar o 4 e o 8 nem nada. Deixa paradinho assim e observe que nós temos uma alternativa ali que indica exatamente essa possibilidade. 4 vezes 8 fatorial sobre 5 fatorial, que é a alternativa B, e com isso a gente fecha esse exercício.